Olá, boa noite, muito boa noite a todos os educadores, a toda a população tancredense que esteja nos acompanhando agora por esta live. E vamos hoje falar, né, do Setembro Amarelo, campanha de prevenção à vida e combate ao suicídio. E hoje vamos chamar aqui duas pessoas que com certeza vai estar agregando informações e vai estar discorrendo a respeito desta campanha tão importante de valorização da vida. Então, vou iniciar chamando Ana Paula Nunes, moradora da cidade de Gandu e também integrante do Movimento Espírita de Gandu. Seja bem-vinda, Ana Paula. Para a gente será assim, um imenso prazer estar lhe recebendo neste bate-papo, que com certeza vai trazer, assim, vai agregar valores e informação à vida de todos nós. Seja bem-vinda. Obrigada, Edilene. O prazer é nosso de estar representando o movimento e falando de algo tão importante como a vida. Boa noite a todos. E também para, enriquecer esse bate-papo, vamos chamar, pastor Ailton, conhecido de todos nós também, faz um trabalho à frente da Igreja Batista e vai estar também nos trazendo informações salutares em torno deste tema tão importante. Seja bem-vindo, pastor Ailton. Para a gente também da educação é um prazer enorme estar lhe recebendo. Boa noite a todos e todas. Saúdo aqui a Edilene, a Ana Paula, e com certeza será uma noite memorável e que muito conhecimento será agregado às nossas vidas. Obrigada. E desde já agradecer antecipadamente aos dois, viu? Por aceitar o nosso convite. A gente sabe que no dia a dia a correria é muito grande, os afazeres muitas vezes ocupam o nosso tempo, e vocês terem aceitado esse convite para estar apertando a agenda de vocês, para estar atendendo esse convite nosso, para a gente é muito gratificante. E isso, com certeza, demonstra o interesse e o empenho de vocês acerca do nosso tema, que vai nortear o nosso bate-papo desta noite. Então, para a gente iniciar, vamos falar, da campanha Setembro Amarelo, que esse é o tema da nossa live, né? E a nossa dinâmica da live dessa noite vai ser em torno de perguntas, e aí a gente vai, em cima dessa pergunta, vocês vão trazendo resposta e também, se sentirem à vontade, acrescentar algo além da objetividade da pergunta, pode ficar à vontade. Nosso tempo aí vai ser administrado em torno de 3 minutos para cada resposta, para a gente otimizar o tempo e trazer mais informações, porque quando o tema é bom, a live passa rapidinho, e uma hora de live é muito rápido, passa muita rapidez, tá certo? Então, já fiz as apresentações de ambos, e sabemos que antigamente, um pouco mais atrás, este tema, suicídio, era um tema assim que trazia muito tabu. Valorização da vida e combate ao suicídio era um tabu muito grande, em que as pessoas geralmente nem tocavam no assunto. Quando geralmente alguém morria, pelo suicídio, o silêncio era total entre as famílias, que muitas vezes nem falava a respeito, e em outros momentos criava até um outro motivo para não dizer que era suicídio. Mas aí eu vou direcionar a pergunta para o pastor Ailton, que é a nossa primeira pergunta da live, que diz o seguinte: qual a importância do Setembro Amarelo e do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio na valorização à vida e na prevenção ao suicídio? Então, qual a importância desta campanha Setembro Amarelo? Por já gerar uma campanha, já se chama a atenção. Então, qual a importância desta campanha, pastor Ailton? Penso que a campanha ela tem uma postura fantástica ante a sociedade, porque nos chama a atenção para um tema, que é o tema do suicídio, em detrimento da vida, que é um tema muito caro para nós. E, infelizmente, por muito tempo, como você bem salientou, as pessoas ficavam meio que escusas de falar sobre o assunto, e também era, inclusive, vergonhoso para alguns. Isso, inclusive, na linguagem de algumas famílias, manchava a imagem da família quando isso acontecia com alguns dos seus entes queridos. E isso acabava que não trazendo o tema à tona, a fim de que a gente pudesse discutir a respeito para gerar um caminho de prevenção,
entendendo que o suicídio é possível, sim, preveni-lo. E por conta do silêncio, e aí eu penso que esta campanha, ela quebra com o silêncio, e não somente quebra com o silêncio neste mês, mas, na realidade, é apenas um grito, digamos assim, maior neste mês, mas que deve ganhar eco durante todo o ano, durante todos os dias, durante todo o momento dentro da sociedade. E isso vai fazer com que a gente compreenda melhor a respeito desta temática, gerando caminhos e possibilidades de prevenção ao suicídio, a ponto da gente valorizar, de fato, a vida, né? Já que a vida é a melhor escolha para todos nós. E isso é possível, independente das demandas emocionais ou dos traumas que estejamos a passar. Por isso, fundamental, sim, o Setembro Amarelo, convidando a gente a valorizar a vida e entender que a vida é a melhor escolha a ser feita. Muito bem, pastor Ailton. Está aí, Paula, agora é sua vez. Ok. Eu concordo muito com o Ailton quando ele fala desse começo de mudança da sociedade, né, nesse falar do Setembro Amarelo, mas ainda vejo que a gente tem um caminho muito longo. Esse falar do Setembro Amarelo, como do Outubro Rosa, Novembro Azul, são iniciativas fantásticas, porque justamente traz um tema que é um tabu à tona, mas ainda é uma realidade, na maioria dos lares, né, esse preconceito ainda é falado a boca pequena, ainda existe muita, talvez, ignorância, desconhecimento do assunto, assim como dos próprios transtornos, né, que a gente vai falar mais na frente, da depressão e de tantos transtornos mentais que vão, de alguma forma, engrossando as fileiras dessa vontade de viver, né? Então, eu acho que o Setembro Amarelo traz para a gente algo que é fundamental, que é a necessidade do falar. É isso que precisa para se defender a vida, falar sobre. E nós estamos começando um processo de entender como falar, como se deve abordar o tema suicídio, né? A gente não pode esquecer que há séculos atrás o suicídio também já foi romantizado em algumas civilizações, né? Onde você vê Romeu e Julieta, onde era lindo se morrer por amor, né? Então, a gente vem vivendo mudanças de paradigmas. Isso demora séculos, milênios, e a gente vive agora um momento muito pontual da sociedade, com essa nova juventude, com essa nova liberdade que se tem de falar, de ouvir, de se manifestar. Então, esse é um momento que a gente deve aproveitar para trazer para o jovem, trazer para a criança o entendimento, né, a noção de valor de vida, a noção do valor da família, a noção do valor desse querer viver, né? Então, além do falar, é saber falar, como abordar, como ouvir, o saber ouvir. Então, a gente está vivendo um momento fantástico e que a gente não deixe o setembro só no setembro. Essa é a questão, aonde a gente vê muito movimento nesse período, mas quando termina setembro, nós voltamos à nossa rotina, né? Então, temos que falar de vida o ano inteiro. Isso. Muito bem. Vocês dois trouxeram, né, falas importantes a respeito da campanha, né? Como a campanha é o grito, né? É o momento do grito. Dizer, estou aqui, eu existo, quero atenção, de ajuda, né? Então, o problema, vamos dizer assim, o problema, não é o problema, a situação está posta e a sociedade precisa agir. Então, o Setembro Amarelo, né, traz esse eco. E aí, como vocês também falam, foi bem discorrido por vocês nesse momento, e para toda essa movimentação, Setembro Amarelo, e que não fique, né, apenas no setembro, que durante o ano inteiro, todos os dias da vida, todos os momentos, é preciso, né, essa atenção a esta situação, que são, né, todos os problemas, todos os transtornos, todas as demandas acerca, né, da depressão, da prevenção da vida e de combate ao suicídio. Então, próxima pergunta. Como os governos municipais, estaduais e federal podem, através de políticas públicas, contribuir na redução ou no fim dos casos de suicídio? Aí, o pastor Ailton respondeu a primeira pergunta, foi o primeiro a abordar a primeira pergunta, e agora eu direciono esta pergunta, Ana Paula, para você.
Então, você será a primeira pessoa a falar a respeito. Quer que eu repita? Quando você fala, Edilene, em fim do suicídio, é algo bem desafiador. A gente vê que no mundo, os países que conseguiram diminuir os índices de suicídio, nenhum conseguiu zerar. Né? O pastor Ailton, que é psicanalista, ele vai falar com muito mais, né, profundidade. A gente está falando de dores da alma. Então, como chegar na dor da alma do outro é algo bem desafiador. Né? Então, são multifatores para conseguir fazer com que a pessoa ela queira se resgatar de si mesma. Mas, enfim, as iniciativas que foram tomadas pelos governos, né, no mundo minimizaram e atenuaram muito. E são medidas que, assim, não tem uma medida milagrosa, mas muitas medidas que podem atenuar e diminuir. E aí a gente vai para a questão aonde começa a roda, né? Porque são multi-ações. Você tem que trabalhar a desigualdade social, trabalhar as questões da discriminação. Então, são fatores que estão enraizados e que o processo de educação, ao meu ver, vai ser um dos fatores primordiais. Quando você educa uma sociedade, quando você educa cidadãos, você, de alguma forma, está abrindo o leque para que ele consiga enxergar um mundo melhor, possibilidades, perspectivas, vontade de viver. Então, quanto maior a desigualdade, maiores também as probabilidades de sofrimento. Então, a gente vai para a fome. Lógico que o indivíduo passando fome, um indivíduo que tem todas as restrições, você pensar, ele vai ter mais probabilidade, lógico, de cometer um ato contra a própria vida. E a gente vai para os governos a nível de quê? Que medidas os governos estão tomando a nível municipal, federal, para minimizar? Qual é a qualidade hoje do ensino que é dado a essas crianças, que amanhã serão adultos que irão estar inseridos no mercado de trabalho, para ser um profissional que vai trazer para casa boas condições de vida? Né? Se a gente pensar nas escolas, quem é o professor que hoje está sendo colocado em sala de aula? Qual é o preparo que ele tem emocional para cuidar da criança que está ali sendo educada, já trazendo de casa todas as dificuldades de violência, de abuso que se possa imaginar. Então, quem é o professor que está ali? Não é? Qual é a estrutura que aquela criança tem a nível de saneamento básico, alimentar? Se a gente parar para pensar na estrutura dos próprios CAPs, que é um programa fantástico, assim como o SUS, será que os CAPs hoje estão adequados para receber esses pacientes, essas pessoas que necessitam desse aporte? Né? Será que no CAPs você vai ter o psicanalista, você vai ter o psicólogo, você vai ter o psiquiatra? Né? Fora o próprio processo de educação da sociedade, que é promover na população que necessita a instrução, o falar sobre. Né? As pessoas têm muito preconceito ainda em procurar um psiquiatra, em procurar um analista. Então, são problemas que estão enraizados e que o poder público, se quiser, pode fazer muito a nível de desmistificar, a dar um aporte. Pessoas que não têm condição de comprar uma medicação, né, para poder fazer o tratamento. Então, poder pode muita coisa, poder público pode muita coisa. Muito bem. Aí, pastor Ailton pode se sentir à vontade para complementar. Justamente, a Ana Paula traz essa compreensão em relação, a priori, da educação, e que penso ser o lugar fundamental para, com certeza, diminuir e muito os índices de suicídio. Visto que, pelo menos na minha leitura, a gente observa uma sociedade que ela é treinada, ela é educada, digamos, para o mercado de trabalho, para que o indivíduo seja um profissional. E as ferramentas que lhes são dadas é nessa direção. Mas eu pessoalmente vejo muito pouco, percebe? Uma questão da gente também trabalhar dentro dessa ferramenta a ambiência emocional desses indivíduos, né? Então, mais do que o indivíduo exercer determinada profissão, a pergunta é: que indivíduo é este que está a exercer essa profissão? Que ambiência ou arcabouço emocional esse indivíduo tem nesse processo do fazer, seja qual for a sua profissão? Então, acho que dentro da educação seria fundamental inserir também uma educação emocional. Então, mais do que ir educar o indivíduo para a vida no sentido profissional ou até mercadológico,
é a gente também educar esse indivíduo emocionalmente falando. E a gente vê muito pouco a mobilidade, a movimentação dentro dessa temática de uma educação, de gerar um processo de inteligência emocional. E isso, penso, ser fundamental para que a gente consiga ter cidadão, ter homens e mulheres dentro desta caminhada com muito mais qualidade emocional para exercer as suas funções e o seu ser no mundo. Então, acho que dentro da questão pública, seria interessante trabalhar essa temática, principalmente no cuidado daqueles que são cuidadores, né? Então, aos professores que estão ali cuidando daquelas pessoas, a pergunta é, quem tem cuidado desses profissionais, não é? Então, assim, que tipo de cuidados eles têm emocionalmente falando, já que também são seres humanos como qualquer um, que tem as suas demandas, e a própria estrutura também acaba aqui trazendo demanda para eles. Então, eu tenho pensado a respeito de como que a gente pode colaborar e contribuir com os nossos professores para que eles sejam cuidados, já que eles são também cuidadores, né? E isso, eu penso que iria garantir muito um processo emocional para os nossos alunos e para a nossa ambiência educacional. Muito bem. Diante, né, da resposta de vocês, praticamente não tem nem o que a gente está complementando. Mas, assim, o que me chama a atenção é zerar, quando a gente falou por fim. Então, a gente sabe que para chegar ao fim do possível, né, ato suicida, né, é preciso zerar outras questões, né, que na verdade, enche a panela e chega uma hora que essa panela explode e vai explodir, né, vai desembocar na situação que nós estamos falando no momento. Então, e aí a gente percebe também o tamanho da responsabilidade do poder público, né, daqueles que realmente são escolhidos para gerenciar e conduzir vidas, ajudar vidas. Então, quando a gente fala de saneamento básico de fome, quando se fala de saneamento básico de fome, de emprego, de estruturas, né, do ambiente escolares, como foi bem colocado, também a questão da saúde pública, em todas as questões, então a gente percebe que existe que este caminho ainda ele é muito prolongado, ainda ele é muito longe para a gente realmente se chegar ao fim. Mas é preciso se iniciar, é preciso se dar os primeiros passos, né? E se neste momento a gente não se consegue voltar para se mudar o que já se passou, mas é preciso arregaçar as mangas no presente para que a gente possa realmente inaugurar um futuro, né? Um futuro mais promissor, um futuro com menos sofrimentos e um futuro em que as pessoas realmente se reconheça, né, o seu valor, se reconheça a sua importância dentro do ambiente de trabalho, ambiente familiar, dentro da própria sociedade em que se vive, e que essa importância, ele se percebendo como esse ser importante, ele vai, né, trazer, a sua autoestima vai estar elevada e, consequentemente, ele vai, né, ter um olhar diferente para a vida, né, reconhecendo a vida como o melhor presente que se tem. Mas, realmente, o caminho é prolongado e é preciso se fazer muito. Então, o poder público, e dentro das estruturas das políticas públicas, a gente ainda percebe o que pode se fazer. Então, quando o pastor Ailton traz a questão do cuidado com a vida daqueles que cuidam, é fundamental, porque a gente, todo o desenvolvimento de uma sociedade perpassa pela educação. Então, a educação ela é a mola inicial para toda a mudança social, toda a mudança de uma sociedade, toda a mudança de uma coletividade, porque são pessoas que estão cuidando de vidas. Então, se essas pessoas que cuidam de vidas, elas não estão bem, como é que vai se cuidar de outra, como vai cuidar de outras pessoas? Então, o investimento no humano, na pessoa, né, seria, nesse momento, fundamental para que realmente a gente possa ter uma sociedade, né, mais otimista, né? Então, nós saímos agora do âmbito, né, das esferas política pública, daqueles que têm a obrigação de fazer,
E vamos agora para a sociedade civil organizada. Então, esse caminho, dentro do âmbito das políticas públicas, vamos agora para a sociedade. Então, se esse caminho lá é longo, como essa sociedade civil organizada, né, pode contribuir na redução ou, entre aspas, né, no fim dos casos de suicídios. Né? Eu digo entre aspas porque já percebeu que esse fim aí está distante, né, para o poder público. Mas como a sociedade pode estar também contribuindo na redução, né? Então, quando eu falo sociedade civil organizada, estou falando de sindicatos, estou falando de associações, estou falando de igrejas, né? Seja ela de qual denominação for, né? Então, como é que pode estar ajudando? E o cidadão que não está agregado a nenhuma dessas organizações civis organizadas, como pode estar contribuindo? E aí eu direciono para a pastora Ailton, porque Paula respondeu a anterior, foi a primeira a responder a pergunta anterior. Paula, é sua vez. Muito bem. Eu penso que a sociedade civil, esses grupos e os guetos religiosos e sindicatos são vozes para muitos. E eu penso que é importante inserir na pauta dessas instituições justamente esta temática. Eu vou falar do lugar onde eu estou, que é o lugar do ambiente religioso, em que muitas vezes a gente gera uma dicotomia ou uma dualidade no que concerne a vida espiritual e a vida emocional, a ponto de, em algumas situações, as pessoas, quando tem algum problema na vista, procuram oftalmologista, quando tem problema no coração, procura o cardiologista, mas quando há um problema de ordem emocional, a pessoa espiritualiza. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado nisso, porque senão a gente acaba mistificando algo que é de ordem da saúde, que precisa também procurar um profissional especializado naquela área. Então, falar sobre isso nesses lugares onde a gente tem voz é fundamental para gerar uma consciência a respeito da saúde emocional. E eu penso que a igreja, os ambientes sindicatos, que temos o microfone na mão para muitas pessoas, nós temos uma voz importantíssima nessa área. E eu acho que sinalizar para os nossos liderados, ou então para os nossos membros, a importância do cuidado emocional, entendendo, inclusive, que isso é saúde espiritual, eu penso que ajudará muito na prevenção do suicídio, porque o suicídio não acontece somente com pessoas que não têm religião, acontece também com pessoas religiosas, e inclusive pessoas que têm liderança religiosa. Então, o suicídio, ele não escolhe determinado grupo religioso, não escolhe classe social, é todos e todas. Então, nesse sentido, é importante a gente sinalizar para os nossos grupos a importância de promovermos ações concretas e intencionais no que concerne ao cuidado com a saúde emocional, a partir dos nossos lugares de fala. E aí eu estou dizendo de forma também mais específica do meu lugar, como sendo líder de uma comunidade religiosa e lidando com pessoas, né, e trabalhando com pessoas. Paula, pode complementar. Bom, a visão realmente é essa. Eu acredito, tenho certeza que cada cidadão, em cada grupo que ele se encontra, seja no seu tempo religioso, no seu trabalho, ele tem como fazer um papel. Né? A gente falava agora do professor, da educação. A gente sabe que o professor ele tem um convívio muito intenso, né, com a criança, por exemplo. Mas como a gente está falando de prevenção, e o professor e a educação por si só, ela não vai resolver o problema sozinho. Né? A gente está falando de uma estrutura muito grande. Então, é necessário que esse professor ele tenha uma estrutura, um aporte em torno dele, que dê a ele ferramentas também para ele ajudar aquele adolescente, aquela criança, aquele adulto. Então, a gente está falando de uma cadeia muito complexa, aonde a sociedade civil tem um papel extremamente importante. Por que importante? Hoje vejo que muitas iniciativas, elas não são públicas, como o próprio CVV, o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho fantástico, né? Então, ele é o quê? Uma iniciativa da sociedade para ajudar as pessoas, né? Então, o que a gente vê hoje? Eu, falando da nossa atividade aqui também, em Gandu, do nosso movimento, eu acredito que
algo que a gente necessite, algo que a gente faz aqui, é trabalhar também essa valorização da família, a estruturação do núcleo familiar. Precisamos falar de educação em termos gerais e educar espíritos, cidadãos, pessoas, seres emocionais, como o próprio Ailton falou, não só para viver uma vida de materialidade, mas uma vida de cidadão, de ser emocional, de ser espiritual, independente de questões religiosas. Mas o indivíduo entender que ele é um ser movido por emoções, emoções inseridas no mercado de trabalho, emoções inseridas no convívio de sociedade. Então, cuidar desde a primeira infância, desde a gestação, naquele momento, na gestação, na gravidez, ali já existe um indivíduo com sentimentos, um indivíduo que está sendo educado para a vida. Então, eu acredito muito na necessidade da gente trabalhar cada vez mais o assunto família. Se a gente pegar a maioria hoje dos adolescentes, porque em todas as faixas etárias o suicídio tem aumentado no Brasil. E a gente tem percebido pelos dados da própria Organização Mundial da Saúde que nessa faixa da adolescência tem aumentado muito. Dos 15 aos 29 anos, nesses últimos 10 anos, cresceu 81% os índices de suicídio. E se você parar para fazer uma análise dos dados, a gente vai observar transtornos emocionais por trás desses jovens e praticamente todos, a grande parte, voltados às questões de ordem familiar, da violência sexual, da violência física, da violência moral, psicológica, da família desestruturada, da família que vive envolvido nos vícios da droga, do álcool, das viciações. Então, é necessário que a sociedade fale de família, é necessário que a gente fale de cuidar de pessoas, é necessário que isso adentre em todos os ambientes da sociedade, nas escolas, nas igrejas, independente qual igreja é necessário que se fale realmente desse cuidar da primeira infância, prevenção, como estão os nossos lares, como está a emoção das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos pequenos, que serão os adultos de amanhã, de uma sociedade que vive do mal do século, como diz a própria Organização Mundial da Saúde, né? Quem serão esses cidadãos do amanhã, né? Então, a gente pode fazer muito enquanto pai, mãe, irmão, tio, avô. Somos pessoas nessa sociedade que a gente pode fazer o nosso papel aonde a gente está. Tendo um par de ouvidos, né? E uma boca, a gente faz muita... E um coração com vontade, a gente faz muita coisa. Muita coisa. Muito bem, muito bem. Tá maravilhosa, viu? O bate-papo tá... Vamos, como dizer assim, tá top. Pena que o tema requer realmente esse cuidado, essa atenção de todos, né? De poder público, de sociedade civil organizada, de cidadão, né? No espaço em que ele conviva. Então, se faz necessário, sim. E pela importância desse tema, pela importância do tema, e pelo caminho longo e pedregoso, né, a ser percorrido ainda para se chegar a amenizar ou até ao fim, é que o sindicato, né, que é a sociedade civil organizada, está, né, nesse empenho também trazendo o tema. E que a gente realmente fique apenas nesse mês de campanha. Que a gente não fique apenas no grito, né? Como foi colocado no início da nossa conversa, que é o momento do grito, é o momento do eco, mas que é preciso se conversar o tempo todo e se olhar o tempo todo por aqueles que nos cercam. E por cada um de nós também, já que é uma doença de ordem, né, emocional, é preciso que somos seres emocionais, é preciso que a gente realmente tenha essa observância também com nós mesmos. E aí, vamos à nossa próxima pergunta. Quais são, na sua opinião, os principais fatores que levam uma pessoa a cometer o suicídio, pastor Ailton? Bom, eu penso que uma primeira ideia a respeito disso é a gente entender que o indivíduo que comete tal ato, ele não tem a intenção, a priori, tirar a própria vida. O indivíduo, na realidade, não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor, ele quer acabar com o sofrimento.
E o que leva pessoas a esse nível é justamente que a única alternativa na cabeça dela, naquele instante, ou a única alternativa é justamente tirar a vida para que a dor seja sanada. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa levar as pessoas a uma consciência e a busca da ajuda, que há sim outras alternativas. Então, os traumas que aconteceu, inclusive, como bem colocou Ana Paula, a partir da infância. Então, quando a criança está sendo gestada, é fundamental que ao seu redor seja construída uma ambiência saudável, emocionalmente falando, e isso parte da relação familiar dos pais, então, que é a célula mata da sociedade, a própria família. Cuidar das relações traumáticas, e todos nós temos nossos traumas, todos nós passamos por algum trauma na nossa infância ou na nossa adolescência, e o que nos importa nesse momento é tratar esses traumas, porque isso pode gerar sistemas que vai desencadeando processos cada vez piores do ponto de vista emocional e que vai desembocando justamente no suicídio. Então, como é que a gente pode precaver, ou a gente pode trabalhar a ideia de ir na contramão do suicídio? Reelaborando esses lugares, entendendo, sim, que há possibilidade alternativa da gente refazer esses caminhos. A psicanálise convida a gente a ressignificar esse lugar, dar um novo lugar aos traumas, às dores, ao sofrimento, para que a gente consiga, então, sobreviver e a gente consiga viver com qualidade, e principalmente com qualidade emocional. Então, eu penso que a ideia do suicídio é justamente a gente observar que a pessoa não está ali a tirar a própria vida, mas ela quer acabar com o sofrimento. Então, a gente precisa dar alternativas a esta pessoa e levá-la a entender que há outras maneiras da gente sucumbir com esse sofrimento, da gente ressignificar o sofrimento, ressignificar essa angústia, para que a gente consiga ter qualidade de vida e consiga aproveitar da vida com qualidade. E isso é possível. É por isso que estamos aqui nesta noite, inclusive, a alertar você que está nos ouvindo. E assim, há possibilidade de a gente refazer caminhos, reconstruir história, reconstruir nossa ambiência emocional. Por mais difícil que seja o nosso trauma, por mais dolorosa que seja a nossa dor, há sempre uma alternativa gritando pela vida. E a vida sempre é a alternativa para todos nós, inclusive para você, que porventura esteja nos ouvindo nesta noite, que esteja a sentir essas emoções tão dolorosas. Eu não poderia nem falar outra coisa, já que eu estou estudando psicanálise, então, assim, a ressignificação, ela é a palavra-chave, né? Só que, assim, seria fantástico se todas as pessoas tivessem acesso às terapias, às medicações, seria o mundo perfeito. A pessoa conseguir ter essa multiestrutura em torno dela, né? Então, o que leva o indivíduo é a dor da alma, é sanar aquilo que nem ela consegue explicar, não é? Porque ela já não lembra mais onde está a raiz do problema. Porque no momento em que existe uma dor e aquela dor não é identificada, não é percebida, ela não é cuidada, aquilo vai crescendo e muitas outras dores vão se assomando a ela. E chega um ponto que a gente não sabe nem aonde começou, aonde é que está a origem dessa dor. Então, é necessário tirar capa por capa, é necessário tirar pedacinho por pedacinho, até chegar lá, na verdadeira origem da questão. Mas, assim, o que leva o indivíduo, também a gente tem que ponderar outros fatores. Fatores de ordem material. É necessário, por mais que hoje já se fale de depressão, de transtorno mental, com um pouco mais de liberdade, mas a gente ainda tem muito preconceito, porque doente é o outro, doente não é o meu. O meu filho não tem nenhum transtorno, meu filho é ótimo, é porque é o jeitinho dele. A gente tem que desmistificar de que o problema do transtorno está fora e nunca dentro. Então, no momento que a gente coloca ele para dentro, a gente vai buscar a solução. Né? Que pode ser de ordem física, de doenças do transtorno físico mesmo, às vezes um tumor, uma questão de desordem hormonal. A gente precisa, então, ter o cuidado de buscar o tratamento adequado, o médico adequado, né? O psiquiatra, no momento que for psiquiatra, o psicanalista, o analista, então, buscar aquele profissional habilitado para que ele possa dar um norte, né, para o indivíduo realmente ter um cuidado. A gente não pode esquecer que o bom profissional, ele vai fazer essa leitura familiar. Quando se é criança que se vai no profissional desse da saúde mental, ele precisa ver o histórico familiar. A gente sabe que existe uma herdabilidade
no processo tanto da depressão como do suicídio. A gente não está dizendo que existe uma fatalidade familiar. Não, existe uma probabilidade. Só que o meio ambiente interfere muito nessa probabilidade. Se eu não me engano, nos dados médicos, 45% é de herdabilidade, mas os outros 50 e tantos por cento é possibilidade de vida. Por quê? Porque é a sociedade interferindo. Então, se o indivíduo já nasce num ambiente onde existe essa probabilidade, mas ele nasce num ambiente esclarecido, acolhedor, ele pode vir a cometer? Pode, mas ele também pode vir a não cometer, porque ele vai ter uma estrutura em torno dele. Né? Então, assim, o que leva? O que leva é a dor. O que fazer para sanar? A gente já está, né, Ailton, respondendo até a questão, outras questões. Mas, assim, então, a gente precisa, no nosso caso aqui, religioso também, fortalecer esse indivíduo na fé, independente até de religião, é fé. Fé o quê? É você ressignificar a vida da pessoa e levar para ela essa perspectiva de um futuro próspero, de um futuro positivo, né? De uma fé nele mesmo, de uma fé no futuro, de esperança, né? Esperança. Então, é isso, vamos dizer assim, né? São multiações, né? E são multidores que levam o indivíduo a cometer um ato como esse. E vocês aí abordaram a questão da fé, e aí me veio uma música que diz assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais, né? Então, a gente muitas vezes talvez cria uma fantasia em torno da vida, de uma vida sem espinho, de um caminho sem pedra, de um caminho sem como é que diz? Sem obstáculos. Então, a gente cria, talvez esta fantasia criada também crie, né, esse sentimento, esse sentimento de tristeza, de impotência, e aí, né, não se sabe. Mas o que importa é que a gente tem condições de ressignificar e de encarar a vida como de ver uma rosa, porque uma rosa linda, maravilhosa, né? Aquela rosa vermelha, amarela. Se a gente for pegar na rosa de vez, a gente vai ter a mão furada por espinhos. Então, até a rosa que é bela, ela tem espinhos. Então, e a vida, né? As nossas vidas também é assim. Nem todos os dias é dia de sol. Né? Nem todos os dias a gente vai acordar com um sorriso de canto a canto da orelha. Né? Mas que a gente precisa entender que a vida tem possibilidades de que hoje a gente está assim, mas amanhã, mais tarde, daqui a 2 minutos, a gente não vai estar. Né? Justamente porque nós somos esse ser complexo, né? Que o homem é um ser complexo. E que muitas vezes, por conta dessa questão, dessa complexidade, do materialismo, aquela coisa toda, a gente coloque, né, todas as possibilidades em cima da vida material. Então, é importante isso que vocês trazem aí, da questão da fé, do exercício, dessa conexão com a espiritualidade, com a nossa essência, né? Dessa observância no Deus Criador de tudo e de todos nós. Né? Então, a partir do momento que a gente se liga a Ele, né? Se a gente faz essa ligação com o nosso Criador, a gente vai entender um pouco dessa dinâmica da vida e vai buscar dentro de nós mesmos e de mãos dadas a Ele, né? Esse ressignificar das dores, dos traumas, dos problemas, das dificuldades, né? E é claro que é preciso ser essa união de todos para criar esse aparato, né? Para que a gente possa realmente ir construindo um mundo melhor, né? Em torno e para quem realmente está nesse problema e, acima de tudo, que a gente se descubra também como esse ser emocional e quando aquela emoção não está, digamos assim, alinhada, não está tranquila, a gente perceba e vá buscar, né, os meios de se cuidar, né, que são aí, que a medicina está aí apresentada para todos nós. Então, gente, diante do que vocês falaram, né, a gente ouve também no nosso dia a dia que a depressão é a doença do século. É a doença do século, talvez pela campanha do Setembro Amarelo, talvez pela constante, né, casos de depressão, né? Talvez por mais pessoas dentro dos consultórios médicos buscando os especialistas de ordem emocional. E aí, pelos próprios dados da Organização Mundial da Saúde. Então, vem aí, a depressão é a doença do século.
Por quê? Por que que a depressão é a doença do século, Paula? Essa pergunta é difícil, né? Mas, assim, quem fala que é o mal do século é a própria Organização Mundial da Saúde, né? Então, assim, a gente negligenciou muito, foi o que você falou aí, o nosso potencial enquanto seres emocionais. A gente não pode esquecer que a gente vem de uma sociedade de muita repressão. A gente vem de uma sociedade onde, tipo assim, homem, é de ontem, é de meu pai, de minha mãe, onde o homem não chora, aonde a mulher está numa condição X de submissão. Então, a gente vive numa sociedade que ainda não se encontrou nessa questão de observar o outro de uma forma mais amorosa, com esse ser emocional que chora, que quer ser feliz. Então, a gente ainda está nesse imediatismo de tipo assim, ó, não chora, de resolver as questões emocionais no grito, no empurrão, né? Porque é mais rápido um chinelo, é mais rápido uma surra, do que eu tentar entender o que é que aquela criança está dizendo para mim, né? E a gente está aí no processo de evolução, onde as crianças hoje não são as mesmas de ontem, elas requerem mais de nós, porque a sociedade também mudou e está trazendo mais coisas, né? Mais informações dessa dinâmica. A gente falava que esses dias que o mundo não é mais sólido, não é mais líquido, o mundo é vaporoso. E eu lembro que eu ouvi uma palavra esses dias que era resiliência, onde o nosso jovem ele não está conseguindo construir essa resiliência, porque não dá tempo, porque é tudo muito rápido, a satisfação do prazer é tudo muito rápido, porque o mundo é rápido. Hoje mesmo, quando a gente começa a estudar, é tanto conteúdo, é tanta coisa na internet que antes, meu Deus, era um livro, uma biblioteca. Hoje é tudo que, se a gente não se perceber, isso engole a gente. Então, hoje a sociedade está dessa forma. Então, o que a gente tem que entender? Né? Que essa resiliência ela tem que ser construída. A gente volta para o processo de educação, observar os nossos filhos, construir neles o sim quando é sim, o não quando é não, né? Observar esse ponto de equilíbrio que é muito difícil. Todo mundo que é pai e mãe um momento erra, que é companheiro, companheira uma hora erra, mas a gente perceber, olhar para o outro como esse ser emocional, que vai construir, porque o gatilho, nós não sabemos em que momento que ele vai acontecer da vida. O gatilho que vai trazer para a gente aquela dor que estava lá guardada, aquela dor que estava trancada, e que vai trazer esse processo depressivo à tona. Então, é necessário essa observação, essa auto-observação, que é melhor ainda. Tipo assim, eu já não sou mais criança, eu sou adulta, eu faço como para me prevenir? Se auto-observe, observe suas emoções, observe, se promova, busca a saúde emocional, busque, sei lá, uma meditação, um yoga, religião, uma terapia. Por quê? Para se prevenir, busque resiliência. Como eu sedimento essa resiliência? Como entender que eu não terei tudo o que eu quero, que o mundo é do sim e do não? Então, isso é uma construção que eu posso ajudar quem está vindo como criança e que eu posso me educar enquanto adulto, buscando os profissionais, buscando as ferramentas e me conscientizando, fazendo essa autoanálise, que é importante também. Pastor Ailton, agora é com o senhor. Perfeitamente. E é interessante observar a fala de Paula, né, de que esse caminho para dentro ainda é um caminho difícil, né, para algumas pessoas, visto que a gente vive em um sistema que nos convida o tempo todo para fora e para fora. Então, trazer o indivíduo para si é fundamental. E eu acho assim, Jesus de Nazaré, ele vai sintetizar os 10 mandamentos, ou os 613 mandamentos da sua época, em apenas 2, dizendo assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus vai dizer que antes da gente amar para fora, é preciso amar para dentro. Então, antes de amar o outro, é preciso amar-se. É o amor que gera, a priori, um caminho voltado para si. E, às vezes, a gente observa pessoas caminhando em um sistema unicamente para fora, buscando satisfazer-se para dentro no caminho para fora. E isso vai ampliando as suas dores, isso vai ampliando as suas angústias, a ponto da pessoa, muitas vezes, reduzir a sua vida a um sofrimento, reduzir a sua vida a uma angústia. É como se toda a sua vida fosse reduzida àquela dor. Ela não consegue compreender que a vida é infinitamente maior do que aquela dor.
mas a dor se agigantou tanto que acabou fazendo do indivíduo apenas um lugar de dor. Então, confrontar esse lugar, e como bem coloca a Paula, com resiliência, ressignificando a sua ambiência interior, é fundamental, né? E eu penso, sim, que a religião, a caminhada de fé, uma espiritualidade, as terapias, elas ajudam o indivíduo a gerar esse lugar de ressignificar-se, de não limitar a sua vida a um trauma, a uma angústia. E eu, quando converso com alguns pacientes, eu digo, olha, a sua dor já foi dolorosa o bastante lá no seu passado. Não é justo com você passar a vida refém dessa dor. Você passar a vida refém dessa angústia. Então, o caminho é ressignificar esse lugar para que isso seja uma lembrança, que isso seja uma memória. Até aqui ou acolá, dolorida, sim, mas não mais condutora da vida. Ou seja, aquela angústia, aquele trauma não me conduz mais, porque eu já ressignifiquei aquele lugar. A minha vida é muito maior do que o meu sofrimento. A minha vida é muito maior do que as dores que me fizeram passar. Então, este lugar que eu penso ser fundamental dentro do processo construtivo de uma ambiência emocional com qualidade. E isso é possível. E há N caminhos ao nosso entorno. Paula colocou a ideia, inclusive, de que ainda é dificultoso para algumas pessoas buscar terapia, por uma questão de tabu. Algumas pessoas acham que num psicanalista, num psicólogo ou num psiquiatra é porque está louco, né? Então é importante quebrar esse paradigma. E por outra questão, às vezes, também financeira. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar um tratamento terapêutico, né? Que a Quinta Creda até que é razoável, mas aí Santo Antônio por aí já é mais caro. Então não é todo mundo que tem condição de bancar um tratamento terapêutico. Tanto a nossa igreja faz um trabalho social com profissionais da psicanálise, tratando de pessoas com valores sociais, justamente para incluir essas pessoas que não têm condições de ir numa clínica, por exemplo, mas têm um espaço para poder serem cuidadas, emocionalmente falando. Então, eu penso que o caminho é esse, a gente gerar essa proposta de não reduzir a nossa vida ao sofrimento. E eu penso que também exaltar um pouco o lugar da frustração. A frustração é um lugar bom, não é um lugar ruim. Então, a gente vive uma vida hoje que as pessoas não podem ser frustradas, as pessoas não podem ser frustradas. Cara, isso vai criando pessoas doentes emocionalmente falando, porque a vida não é só do sim, 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 sim. No momento você vai ter que receber não, e quando o cara recebe não, a pessoa recebe não, ele não foi trabalhado, preparado para isto. E aí você pode observar que muito do feminicídio acontece por conta, inclusive, dessa demanda. São indivíduos, percebe, de um empoderamento doentio, onde ninguém pode dizer não para ele. A mulher disse não, então ele mata, porque não pode ser dele, não vai ser de ninguém. Então, é uma loucura isso, percebe? Então, é fundamental a gente contrapor esses caminhos que são, para mim, descaminhos, né, da existência humana, para que a gente consiga viver com muito mais qualidade de vida, e a vida é bela. Como diz o poeta, a vida é bonita e é bonita. É bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, e por aí vai, né? Gente, nossa live está chegando quase ao fim, e o pessoal está dizendo que quer mais um tempo de live, já tem algumas participações, uns dizendo que o autocuidado é um bom começo para ressignificar, né, as situações. Outro perguntando o que leva crianças e adolescentes a cometer suicídio. Então, se alguém quiser abordar só para responder a internauta, se vocês quiserem falar, só é levantar a mão, porque a gente vai seguir, ou segue aqui a programação. Mas eu acho interessante responder, porque, na verdade, como se abordou bastante questão educação, educadores, e os educadores lidam com essas crianças e com esses adolescentes. Muitas vezes, adolescentes que se mutilam, né? Então, uma situação muito desafiadora, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com a situação. Então, se alguém quiser se habilitar e responder aí em 2 minutos no máximo, essa pergunta. Eu penso que Paula fez uma provocação há pouco instante sobre isso, não é? Aqui para nós. Eu penso que, nesse sentido, um elemento, se pudéssemos sintetizar, seria gerar, ou pelo menos gerar uma consciência, o que eu vou chamar de consciência do ouvir. Né? Eu acho que são crianças que precisam ser escutadas. Então, não é só escutadas audivelmente, elas precisam ser escutadas empaticamente. E isso que, às vezes, vai levando essas crianças adolescentes internalizando demandas e demandas, porque elas não têm, muitas vezes, um lugar de escuta. Não é porque os pais não queiram fazer, não, é porque nós não temos essa cultura. Então, eu não quero aqui culpabilizar os pais
a respeito disso. Não é essa a ideia, mas é demonstrar que a nossa cultura não é assim. Então, provocar as pessoas a entenderem, no ambiente familiar principalmente, que precisamos estar mais atentos aos nossos filhos, ouvindo mais, ouvindo não somente o que eles dizem, mas ouvindo o que eles não dizem. Ouvindo não somente o que eles estão a gesticular, mas também ouvindo aquilo que eles estão paralisados. Então, isso é fundamental dentro do ambiente, inclusive, de família, porque ninguém tira a vida, o suicídio não acontece da noite para o dia, pessoal. O suicídio acontece dentro de um processo. Então, ninguém dorme e acorda, vou me matar. Não é assim que funciona. Há um processo gradativo que vai definhando esse indivíduo emocionalmente a ponto dele chegar no fim último. Então, o suicídio é o fim último, não percebe algo relapso e a pessoa surtou e ponto, né? Raríssimos casos, aí é uma questão mais de ordem psiquiátrica, mas no senso comum não é assim que funciona. Há um processo gradativo que eu penso que pode ser, sim, interrompido com uma boa escuta, né? Com uma boa escuta. E a palavra de Deus, inclusive, vai nos ensinar de que a gente precisa ouvir mais do que falar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, a capacidade de escuta precisa ser agigantada nas nossas relações, principalmente com as nossas crianças e adolescentes. Eu acredito muito nesse novo momento, onde a saúde mental ela vai nos obrigar a mudar todos os paradigmas da nossa sociedade, vai ter que mudar toda a estrutura social, e vai demorar um tempo. Quando a Ailton falava dessa questão, por exemplo, de pai, de escuta, e a gente pensa naquele pai que às vezes tem que trabalhar o dia inteiro, naquela mãe que trabalha o dia inteiro, qual o momento que às vezes vai ter para ouvir o filho, brincar com o filho, interagir com o filho, perceber a saúde emocional desse filho. Então, a gente está lidando com situações das mais diversas. A gente não tem uma caixa pronta para dizer assim, olha, a saúde mental começou aqui da criança, terminou aqui. O que a gente está falando é que essas crianças hoje e ontem, anteontem, que a depressão não é de hoje, vêm de uma estrutura familiar onde falta algo. Ou se excede algo, ou excede violência, ou falta amor, ou falta atenção, ou falta cuidado, ou falta carinho, ou excede alguma coisa. Então, essa estruturação é necessária. É o que ele falou, ninguém acorda de manhã feliz e diz, eu vou morrer hoje. E quando se chega na adolescência, e a gente sabe, todo mundo já foi criança, sabe que quando a gente é criança, tudo é mais intenso, tudo porque a nossa percepção está ali ampliada, a gente está começando a descobrir o mundo, todo o nosso potencial de aprendizado, motor, psicológico, ele está todo vapor. Nós somos uma bomba de aprendizado, tudo é intenso. Então as dores são intensas e marcam o resto da vida, mais do que talvez na fase adulta. E na adolescência nós sabemos que o adolescente, todo mundo já foi adolescente, a adolescência é aquela fase da eclosão, do entendimento de si, da identidade, da rebeldia, do querer se entender enquanto pessoa. Então, esse adolescente que não é ouvido, como foi dito aí, não é percebido, ele é enxergado como aquele menino que é problemático, que dá trabalho, que é rebelde. Sempre foi dessa forma que foi vista a adolescência. Então, é necessário um olhar amoroso para esse adolescente, e que muitas vezes já vem dessa infância complicada. Então, a adolescência ela é vivida de forma muito mais difícil, quando a infância já não é uma infância bem cuidada, uma infância com um olhar amoroso de pai, de mãe, de professores. Então, hoje é uma realidade das escolas, jovens se mutilando, e isso está se multiplicando numa velocidade imensa, né? E a tendência, se não se cuidar, é no futuro o suicídio mesmo. Foi como o Ailton falou, é um processo gradativo. Como fazer para ter isso aí? Não tem caminho, gente, é trabalhar a família, estrutura familiar, chamar pai e mãe para o processo, para se responsabilizar, né? Acredito eu. Muito bem, gente. E tá tão gostoso ficar aqui com vocês, né, falando, conversando, trazendo informações, né, nessa troca, né, de conhecimento. E aí, muitas vezes, a gente se pega com situações e a gente não sabe, muitas vezes, o que fazer. Quando alguém pretende cometer suicídio, a gente que chega ao nosso conhecimento, a gente, o que fazer com alguém, né? Qual é a atitude que nós devemos tomar, né? Que o cidadão, a pessoa deve tomar quando souber que alguém pretende cometer suicídio.
Ailton. Bom, eu acho que em relação a este lugar, é fundamental a gente, eu repito, a gente promover um lugar de escuta. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa nessa situação, as pessoas querem ir a esta pessoa levando respostas, né? Dizendo o que tem que fazer ou não tem que fazer. Então, eu acho que a primeira postura nossa é a postura de ouvi-lo, né? O que é que está te levando a este lugar? Por que você pensa em tirar a própria vida? Que dores são essas? O que você está sentindo? Eu acho que a gente abordar o indivíduo convidando ele a falar a respeito da sua dor, por si só, já é autoterapêutico, porque quando você fala da sua dor e você se ouve, isso já começa o processo terapêutico. Então, acho que, a priori, a gente dar a oportunidade ao outro dizer. Encaminhá-lo também para um profissional, encaminhá-lo, inclusive, ao psiquiatra, porque pessoas, às vezes, nessas condições, elas já não estão dormindo há muito tempo, não estão se alimentando bem, então elas precisam também, em muitos dos casos, acontecer uma intervenção medicamentosa. Então, encaminhar o psiquiatra para tomar o medicamento e fazer a terapia, para tratar aquele lugar da dor que ela está buscando sanar do pior jeito, né? Então, assim, eu penso que a gente também gerar essa capacidade de escuta desse indivíduo, e não chegar a ele querendo dar respostas, ou então gerando intervenções que às vezes são danosas, né? Se você partir para o lado espiritual, você percebe algumas pessoas que, quando aborda alguém que diz que quer tirar a vida, e dificilmente a pessoa chega para falar isso, normalmente os sinais que eles dão são sinais mais sutis, né? Então, mas se chegar a esse fim, às vezes as pessoas falam, é falta de fé, vá orar mais, você está lendo Bíblia, volte para a igreja, então por isso está acontecendo com você. Então as pessoas começam a canalizar uma resposta para esse indivíduo que o deixa pior muitas vezes, porque ele agora já está mal desse jeito, agora ele já entende que não tem fé, ele já entende que está mal também na fé. Então, eu penso que o primeiro caminho é o caminho de escuta, e depois reconduzir esse indivíduo, ou conduzi-lo para os lugares essenciais para o seu tratamento, que é justamente a ideia de você trabalhar a terapia, de você encaminhar para o psiquiatra, a depender do nível dessa pessoa, do processo de surto, se estiver em processo de surto também, encaminhá-lo. Mas eu acho que primeiro escutá-lo, ouvi-lo, ver o que é que ele tem a dizer, o que é que está levando ele àquele lugar, e ouvir como ouvido empático mesmo. O que Ailton falou realmente é a realidade. A gente tem um trabalho na casa espírita, né? Praticamente em todas as casas espíritas, realmente, que é o atendimento fraterno, que é a escuta fraterna, que é essa proposta realmente de ouvir, né? Ouvir, não falar, mais ouvir do que falar, né? E não entregar um pacote pronto, porque não tem um pacote pronto para ninguém, né? Dificilmente a gente vai conseguir determinar a dor, o porquê da dor do outro. A gente volta para o processo de interiorização. O indivíduo, ele que tem que entender e buscar a origem dessa dor. Então, não tem outra alternativa. No momento que o indivíduo está nesse ponto, é escutar mesmo, é deixar o indivíduo extravasar. Porque, no fundo, ninguém quer morrer. No fundo, ninguém quer. Né? A gente tem os relatos aí daqueles que sobreviveram, né? Aqueles indivíduos que tentaram contra a própria vida. E existe aquele minutinho ali, aquele momento onde a pessoa fala assim, oxa, por que eu fiz isso? E existe aquela vontade do querer. Às vezes a vontade que alguém me impeça. É o desejo que o indivíduo tem, que é divino, de querer viver. Então, naquele momento, a forma que ele pode ter de extravasar é falar mesmo, é colocar para fora. Então, é o ouvido, né? Agora, quando o indivíduo já chega nesse ponto, só o ouvido, que foi o que o Ailton falou, não vai resolver. É necessário todo um aporte em torno dele, todo um aporte, porque a ideação suicida ela já é o ponto limite, já é onde o indivíduo já chegou num ponto onde ele não vê mais alternativa nenhuma. Então, é necessário esse aporte medicamentoso, é necessário as terapias. Muitas vezes, cada caso é um caso, né? Cada pessoa vai encontrar a forma dela se manter viva, cada uma vai encontrar. Algumas encontram na religião, outras encontram que o papel da religião também não é esse, porque esse papel que o pastor Ailton falou é um processo mais de opressão
do que um papel de libertação, de ressignificação, mas tem gente que vai encontrar na religião esse suporte que ela necessita. Então, cada indivíduo vai encontrar a sua forma de manter-se vivo, e que muitas vezes precisam de várias coisas ao mesmo tempo. Gente que precisa fazer uma acupuntura, uma terapia, a medicação, a igreja, tudo junto num pacote, para manter-se inteiro, manter-se pelo menos vivo, né? E é necessário que ele tenha em torno dele alguém ou alguém. É necessário alguém, porque por mais que a gente ceda o ouvido, mas a gente não está no convívio, a gente não mora com a pessoa. Então, olha como é complicado o indivíduo, muitas vezes, que é solitário, que não tem ninguém, ele conseguir ter essa força interna para se manter, para se buscar. Então, por isso, essa rede de apoio ela é importante, porque muitas vezes o indivíduo precisa de ajuda até para tomar medicação, porque não tem mais força para tomar medicação. Então, é um assunto complexo, que requer, vamos dizer assim, uma ação coletiva, literalmente. Como a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma ação que ela só vai se resolver de forma coletiva mesmo. É família, é amigos, é sociedade, é governo, é escola, é um conjunto. Porque a situação, se manter como está, a tendência é que a gente vai chegar a situações muito mais difíceis para tentar encontrar a solução. Para tentar dar o passo, para começar de novo, ou dar o passo atrás, ou para tentar resolver. Né? Agora, em 1 minuto, cada um vai falar muito bem do que podemos fazer, do que se pode fazer quando se souber de alguém que pretende cometer suicídio, e em 1 minuto vocês vão dizer o que é que não se deve, o que não podemos fazer como uma pessoa que pretende cometer suicídio. Em 1 minuto, cada um. Bom, o que a gente não pode fazer com pessoas nesse estado é julgá-las. Eu acho que é o primeiro ponto que acaba acontecendo, né? Ou então relativizar a dor do indivíduo. Né? Então alguém fala assim, você está sentindo, mas eu já passei por isso, por aquilo, e no entanto não estou assim, né? Então assim, a gente relativiza a dor do outro a partir da nossa própria experiência. Então, eu penso que isso não é salutar para quem está numa condição como essa. Dentro de uma relação de espiritualidade, é também a gente não dizer que a pessoa não tem fé, ou que Deus, ela está recebendo uma punição de Deus, ou então é porque ela não orou, e por isso que ela está desse jeito, porque não é uma questão de ordem de fé, é uma questão, na realidade, de ordem emocional, que a pessoa tem que ser tratada e acompanhada. Deus continua com aquela pessoa do mesmo jeito. Então, quando ela estava num estado de saúde emocional equilibrado e também num momento desequilibrado. Então, Deus não é indiferente ao nosso sofrimento ou à nossa dor. O que nos cabe é buscar os caminhos que o próprio Deus deixou para a gente nesta terra, e a igreja também pode ser esse lugar, a ambiência espiritual também pode ser esse lugar, onde a pessoa será acolhida, ajudada na sua dor, na sua angústia. Ela não será julgada, ela não será discriminada, ela será acolhida. E a igreja e o espaço religioso é esse lugar de acolhimento de todos e todas que sofrem, inclusive dentro da ambiência emocional. Então, eu penso que seriam esses os caminhos a percorrer, em detrimento dos descaminhos a não percorrer. Paula, que não podemos fazer. Realmente é não minimizar mesmo, é não ignorar, né, a dor do outro, não ser indiferente ao sofrimento alheio. Muitas vezes nos parece até que é para chamar atenção, e algumas pessoas até o fazem para chamar atenção, mas o fato de estar fazendo isso para chamar atenção também quer dizer que existe ali um transtorno de ordem emocional. Então, não importa qual é, na ideia do indivíduo, né, o motivo e o porquê, ali está um indivíduo emocionalmente desajustado, emocionalmente desequilibrado, emocionalmente tocado, e que ele necessita realmente de um auxílio, de um cuidado. Então, é necessário que a gente realmente tenha esse olhar para o outro, esse olhar de cuidado, esse olhar de respeito, de não minimizar, não relativizar. A gente vive hoje um momento também que tudo é depressão, meio de banalizar, né? Então, é necessário também que a própria saúde se humanize para olhar os indivíduos de uma forma amorosa e buscar alternativas que não sejam, vamos dizer assim, já rotuladas, né? Para a gente também não incorrer nos erros. Então,
é a escuta, o cuidado, a atenção, não é? A atenção, talvez a questão seja ter atenção ao outro, não minimizar, não relativizar e não ser indiferente. Muito bem, gente. Estamos assim, vou dar a notícia que não vai estar muito agradável, mas nossa live está chegando ao fim, né? Com este bate-papo enriquecedor. Mas temos aqui a última pergunta antes das considerações finais. Então, o que Paula diria para uma pessoa que já tentou ou pensa em cometer suicídio? O que você diria neste momento? Foi o que a gente falou. Eu não diria, porque não é para dizer, né? Não é para dizer. Eu me lembro de um relato de um trabalhador do CVV, onde o indivíduo ligou para ele e falou assim: eu vou me matar agora, e você vai fazer o que para me impedir? E houve aquele silêncio, e o voluntário do CVV falou: diga o que você sente, eu estou aqui para lhe ouvir. Ele, na verdade, se colocou na posição contrária, tipo assim, eu não tenho como te impedir. Eu não tenho como te impedir de fazer. Eu tenho como te amparar naquilo que tu tem a utilizar de mim. O que é que você quer de mim? Né? Então, é uma pergunta super complexa. Né? Eu acho tipo assim, não tem o que fazer essa palavra mágica. Né? Não tem. Ailton. Eu penso que eu corroboro, na verdade, com a fala de Paula, justamente isso. A gente não diz, a gente simplesmente ouve, né? A gente se coloca no lugar de ouvir esse indivíduo a respeito da sua dor, da sua demanda, e partindo disto, se for dentro de um set, um processo terapêutico, a gente faz as provocações necessárias de reflexão para que ele seja conduzido, ou seja construído nesse processo um caminho de ressignificação da sua dor. Mas eu acho que o cuidado da gente querer falar, né, extremar as nossas resoluções e resposta para a vida do outro, precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes acaba sendo tiro pela culatra, né? Então, assim, ao invés de você ajudar, você está prejudicando o indivíduo. Então, primeiro, eu penso que é ouvir mesmo, é a gente se colocar numa posição de escuta da dor do outro. Muito bem. Gente, realmente nossa série de perguntas chegaram ao fim, né? Foram 8 perguntas aqui, e com respostas claras, objetivas, de fácil compreensão para quem nos acompanhou até agora, quem está nos acompanhando. Aqueles que também irão depois, né? Porque a live vai ficar gravada no YouTube, quem puder, depois as pessoas que não puderam estar conosco nesse momento ao vivo vai poder assistir depois. E é um assunto que 1 hora de live é muito pouca para a gente estar falando a respeito, né? Seria um momento que, se a gente pudesse até interagir com o próprio público que nos acompanha, mas infelizmente o nosso tempo é curto e a gente precisa, né, concluir esse momento de bate-papo, esse momento de cuidado. Digamos que esse momento que estamos fazendo aqui é um momento de cuidado com o outro, né? E de prevenir, valorizar, reconhecer, ressignificar, né? Tudo isso vocês trouxeram nesse momento, responsabilidades também nas falas de ambos aqui, veio muito também essa palavra, responsabilidade, escuta, cuidado, empatia, tudo foi exposto diante da fala de vocês. Comprometimento também ficou exposto aqui implicitamente. E a gente queria muito que pudéssemos continuar, mas infelizmente chegamos ao fim e precisamos aqui, né, dar o nosso ponto final a esta live deste primeiro momento. E aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações. Vou começar por aí, fazer as considerações finais, né, deste momento, para a gente poder encerrar a live, que já está para a hora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, a você, Edilene, a Paula, muito obrigado por me oportunizar esse momento, de alguma maneira poder contribuir com a saúde emocional, ou pelo menos convidar a uma reflexão sobre a saúde emocional, né? E eu torço para que todos nós possamos, assim, sermos multiplicadores desse conhecimento, né? Então, você que esteve aqui hoje com a gente, você ouviu,
que você não somente assimile isso para si, mas que você possa multiplicar também esse conhecimento nas suas redes sociais, né? Então, nas suas relações sociais também. E sou muito grato por essa oportunidade. E Deus abençoe a todos vocês. Amém. Bom, eu caí, mas eu acho que eu caí, mas eu acho que eu entendi aí que a gente está encerrando. E pelo que eu percebo, a gente está falando para os professores, né? Foi o que foi passado. Então, eu queria aproveitar esse momento pontual, que eu sei que a educação vive esse reflexo de tudo que acontece nos lares, tudo vai para a escola. Eu sei que os professores se sentem muitas vezes sobrecarregados, porque eles já trazem as dificuldades dos lares, né, das convivências e dos conflitos pessoais, e ainda tem que conviver com os conflitos dos próprios alunos, né? Mas é necessário, já que a gente não tem esse aporte governamental, é verdade que em muitos momentos é cada um por si, mas é necessário que essa pessoa que está lá trabalhando na educação, ela encontre uma forma de extravasar essas suas emoções, de buscar esse equilíbrio. Cada um vai encontrar em que situação ela pode estar trazendo a qualidade de vida para ela, a qualidade emocional, para que ela consiga também ser uma professora além do educar, da matéria, mas de conseguir ajudar aquele aluno, resgatar aquele aluno, de conseguir ver aquele aluno que é adolescente e que de alguma forma, ou criança, que está ali num gesto pedindo socorro, num gesto de rebeldia, num gesto de silêncio, num gesto de mutilação. Ele está querendo dizer àquela pessoa que está ali, que não é o pai e a mãe, tipo assim, me ajude, eu preciso falar, não consigo falar, eu então estou agindo, estou fazendo. Então, que esse professor que precisa cuidar de si, ele encontre caminhos para se cuidar e para ajudar a cuidar do outro. E levando isso, externando para a sociedade, que esse é o nosso papel. Não existe indivíduo hoje que não viva suas neuroses, que não tenha suas psicoses. A gente vive nesse processo. Se a gente for voltar àquela frase de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Não deixa de ser verdade. Então, assim, nós precisamos nos cuidar para conseguir cuidar do outro. Quando a gente fala de família, inclusive no início, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar replicando numa roda que não para de girar as nossas dificuldades para os nossos filhos e os nossos filhos para os nossos netos, numa cadeia interminável. Então, a gente precisa cuidar do nosso emocional para dar ao nosso filho uma qualidade de vida, uma qualidade afetiva melhor do que a que nós tivemos. O processo tem que ser de melhoria, e a gente acabar com essa repetição de sofrimento, né? Então, isso aí vai partir de cada um. Trabalharmos empatia, trabalharmos esse olhar para o outro em todos os setores da sociedade, aonde a gente estiver. Muito bem. Então, a APLB Sindicato agradece a cada um de vocês pelo tempo dedicado neste momento para nós educadores, que o desafio é muito grande. Não é à toa que dizem que professor ele não é só professor, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é amigo, ele é psicólogo, ele é psicanalista. O professor ele acaba abarcando todas essas características que não foi preparado e não tem essa condição de exercer todas essas multifunções. Então, o que acaba que no momento, né, também se sobrecarrega e chega um momento que não dá conta e aí também pede socorro, que também foi bem colocado por vocês aí. Mas, assim, a gente agradece de coração, deseja a vocês uma excelente noite, deseja a vocês, Ailton e Paula, dias de alegria, né, que vocês realmente consigam, continuem fazendo esse trabalho diante das organizações religiosas de vocês, que é muito importante. Percebemos que é uma rede por todos e todos pela vida. Então, que Jesus possa abençoar e que a gente possa fazer sempre um pouco mais, porque sempre é possível fazer um pouco mais. Não é sacrifício, mas é dedicação pelo outro, é dedicação pela vida, é dedicação pelo Pai maior, né, que nos possibilitou a vida e que muitas vezes nos confia para nós outras vidas. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, ter esse olhar cuidadoso para com o outro, desenvolver
essa afetividade, desenvolver essa escuta, né? Poder olhar, né, olhar de forma mais cuidadosa para os sinais que se apresentam em torno daqueles que nos rodeiam e também os sinais que muitas vezes se apresentam através de nós. Então, que Jesus possa nos abençoar. E para nós aqui, Tancredo Neves, gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus nos abençoe. Muitíssimo obrigada. Beijo. Todo ano, no mês de setembro, o mundo inteiro tenta conscientizar as pessoas sobre um assunto muito importante: suicídio. E esse é o Setembro Amarelo. Hoje eu quero te mostrar 3 sinais de que alguém que você ama ou até você mesmo pode estar correndo esse risco. E depois te contar 2 mitos clássicos associados a esse assunto. O primeiro sinal é falar sobre suicídio ou sobre morrer. Sabe aquele ditado, cão que late não morde? Então, esse ditado não vale mesmo quando o assunto é suicídio. Na verdade, é bem o contrário. Pessoas que falam que seria melhor estar morto, que sentem vontade de morrer, que pensam em se matar, essas pessoas têm 30 vezes mais chance de cometer suicídio. 30 vezes. Então, não ignore quando alguém perto de você falar algo assim. Em vez disso, converse com a pessoa e ajude ela a procurar ajuda. O segundo sinal é ter sintomas de depressão. Mais de 90% das pessoas que tentam se matar têm depressão. 9 em cada 10. E isso é horrível porque depressão é uma doença horrível, mas também é uma notícia boa porque a depressão não surge do nada. E se você consegue perceber a depressão antes que ela chegue nesse ponto, você consegue ajudar a pessoa a procurar ajuda. O terceiro sinal é se colocar em situações de risco de propósito. Quando a sua vida tá tão ruim, tão caótica, e você se sente tão desesperado a ponto de querer morrer, o jeito como você encara a vida muda. Você não valoriza estar vivo tanto quanto antes. Por isso, essa pessoa pode acabar se colocando em situações de risco de propósito, como se ela quisesse testar a sorte. Dirigir bêbado, brincar com arma de fogo, puxar uma briga, andar de madrugada num lugar perigoso. Isso também pode ser um sinal de risco de suicídio. E as 2 últimas coisas que eu quero te falar são mitos. Mitos que a gente precisa quebrar sobre esse assunto. O primeiro é que sofrimento psicológico é um problema só feminino. Apesar de que as mulheres se preocupam mais com a sua saúde mental e sofrem um pouco mais de ansiedade do que os homens, as pesquisas mostram que os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. Então, se você tem homens na sua família, amigos com quem você se importa, procure esses sinais também nessas pessoas e ajude elas a buscar tratamento com um psicólogo e um psiquiatra. E o segundo mito que a gente precisa quebrar é que ficar quieto resolve o problema. Na nossa família, nas nossas amizades, muitas vezes a gente percebe que uma pessoa não tá legal, que aquela pessoa não tá bem. E às vezes a gente se ilude achando que o silêncio vai fazer com que o problema desapareça. Infelizmente, isso não acontece e às vezes o problema ainda piora. A gente precisa conversar sobre esse assunto nas nossas casas, com as nossas famílias, no nosso trabalho, nas escolas. Tudo isso com empatia, sem julgar, sem menosprezar, sem ofender. E assim a gente consegue encontrar esses sinais cedo e ajudar quem a gente ama a procurar ajuda. É isso aí, não esquece de deixar sua curtida ou seu like aqui no canto. E se você acha que esse vídeo pode fazer a diferença na vida de nem que seja uma pessoa no seu Facebook, não esquece de compartilhar também, para que esse conhecimento chegue em cada vez mais gente.